Estamos de volta com a leitura do livro O que é o Espiritismo, um livro que a gente está usando como uma aula, né, para quem não sabe ainda o que é o Espiritismo, e ele foi escrito por Allan Kardec. Recapitulando a aula passada, a gente estava numa parte em que o visitante perguntava: será que é possível proibir, né, o Espiritismo, a prática, o estudo, etc. E Allan Kardec diz que não é possível, e que qualquer pessoa que venha com palavras violentas, né, com violência, é porque ela não tem uma boa razão, né, para falar, para atuar, para agir, né? Então ele precisa usar da violência para querer que as pessoas aceitem a ideia deles. E como o Espiritismo trata de leis naturais, leis de Deus, ninguém na Terra pode impedir que ele seja propagado, mesmo que não seja propagado com o mesmo nome, né? Podem se criar um outro nome para essa ciência. Então, vamos para a nossa próxima aula sobre o terceiro diálogo, no qual um padre vem para falar com Kardec. Ele era um abade e ele fala o seguinte: permitir-me-eis, Senhor, dirigir-vos por minha vez algumas perguntas. Quer dizer que o padre vem querer fazer perguntas para Kardec, e antes dele fazer perguntas, dele começar a questionar, Kardec coloca qual é o objetivo do Espiritismo, no que o Espiritismo se baseia, né? Para que o padre possa entender bem do que ele está falando, né? Quais as perguntas que ele tem que formular para Kardec não ser repetitivo, ok? E aí Kardec diz o seguinte: de boa mente, reverendo, mas antes de responder a elas, creio útil fazer-vos conhecer o terreno em que me devo colocar perante vós. Então ele vai fazer com que o padre, o abade, possa entender no que ele está mexendo, né? Antes dele começar as perguntas. E aí ele diz: primeiro que tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias. Se desejar de conhecê-las pormenorizadamente, encontrá-las eis nos livros em que estão expostas. Neles podereis estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. Quer dizer, ele fala assim: olha, se o senhor quiser entender o que a gente fala, leia os livros e aí o senhor decide se o senhor concorda ou não. Desculpem. E aí ele diz assim: o Espiritismo tem por fim, qual é a finalidade do Espiritismo? Combater a incredulidade, né? A descrença em Deus e suas funestas consequências. E a consequência dessa incredulidade, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Então ele mostra as provas que a alma existe e que a vida futura existe, quer dizer, não existe morte. O Espiritismo se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam. Então o Espiritismo não tem a finalidade de falar com o budista, o muçulmano, o cristão, o evangélico, o umbandista, seja lá quem for. Ele não quer se dirigir a essas pessoas, porque essas pessoas já creem em alguma coisa e não tem dúvidas do que elas creem, ok? Bom, e o número dos descrentes, né, dos incrédulos, não é pequeno, como muito bem sabeis. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, do Espiritismo não tem necessidade, né? Então, se você tem uma fé e você está feliz com essa fé, para que você quer estudar o Espiritismo? Não tem necessidade de estudar nada, né, disso. Bom, aquele que diz: eu creio na autoridade da Igreja e não me afasto dos seus ensinos,
sem nada buscar além dos seus limites. Quer dizer, a pessoa a ela não interessa em nada algo que não seja da igreja, né? Provindo da igreja. Bom, a essa pessoa que diz isso, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção, né? Ele não quer enfiar as ideias dele na cabeça de ninguém. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar. Você é livre para pensar, não é? Então, uma coisa é consequência da outra. Você tem a sua liberdade de consciência e esta é uma consequência, porque você tem uma liberdade de pensar, né? Que é um dos atributos do homem. O ser humano, ele tem esse poder, né? Essa liberdade. É o livre-arbítrio. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com seus princípios de liberdade e tolerância. Então, o Espiritismo tem princípios de liberdade e tolerância. Então, ele não pode querer forçar ninguém a aceitar nada. Bom, a seus olhos, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Então, mesmo que o Espiritismo pense que essa crença é errada ou não seja errada, se ela estiver falando mentira, etc., se as pessoas creem nela, né? E se as pessoas não façam mal a ninguém, porque creem em qualquer crença que seja, essa crença é respeitável. Né? Se você acredita em Papai Noel e o fato de você acreditar em Papai Noel não faz mal a ninguém, você não ataca ninguém, você tem que respeitar, isso é uma coisa respeitável, ok? Agora, quando começa a fazer mal aos outros, né? Atacar as pessoas, destruir os templos, destruir o ser humano, matar o ser humano, perseguir, aí você não pode respeitar uma crença dessa, né? Isso não é uma característica de uma crença, isso é característica de uma seita, algo que faz mal. Bom, se alguém fosse, por sua consciência, arrastado a crer, por exemplo, que é o Sol que gira ao redor da Terra, nós lhe diríamos: acreditai-o se quiserdes, porque isso não fará que esses dois astros troquem os seus papéis, né? Se você quiser acreditar que o Sol gira ao redor da Terra, você pode acreditar. Não vai fazer o Sol girar ao redor da Terra só porque você acredita nisso, né? Mas assim como não procuramos violentar-vos a consciência, respeitai também a nossa. Então ele pede ao padre que respeite a consciência deles, dos espíritas, né? Por quê? Porque os espíritas não se propõem a violentar a consciência dos padres, das pessoas que acreditam em coisas diferentes. Bom, se transformardes, porém, uma crença de si mesma inocente em instrumento de perseguição, ela então se tornará nociva e pode ser combatida. Então, o Espiritismo diz isso, que você pode combater uma crença que é um instrumento de perseguição, que persegue outras pessoas por elas serem ateias, né? Não acreditar em Deus, por elas acreditarem em muitos deuses, por elas cultuarem imagens ou qualquer coisa que seja contra a crença em si. Se essa crença perseguir essas pessoas, deve ser combatida, porque é uma coisa nociva ao ser humano, né? Bom, tal é, senhor Abade, a linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim se hão dirigido. Então é assim que ele fala o Kardec fala com todos os representantes, né, dos cultos que vêm até ele fazer perguntas. Quando eles me interpelaram sobre alguns pontos da doutrina, dei-lhes as explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas de que o Espiritismo não quer se ocupar por serem todos os homens livres em suas apreciações. Quer dizer, o Espiritismo não prega nenhum dogma. Dogmas são condutas assim fixas que não podem
você não tem como pensar, né? Você não pode pensar, você tem que fazer, ou então você sai da religião, né? Ou você faz ou você não é daquela religião. Bom, e aí ele diz assim: nunca, porém, fui procurá-los no propósito de lhes abalar a fé por meio de qualquer pressão. Quer dizer, ele não foi procurar essas pessoas, esses representantes religiosos, eles que vieram até Kardec para conversar. Aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, deixamo-lo em paz, né? É o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas, porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhes tenho dito: semeai no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer. O espiritismo não se impõe, porque, como Volo disse, respeita a liberdade de consciência. Ele sabe também que toda crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé. Então, uma crença que as pessoas querem impor, ela só aparenta, né, ser algo que tenha fé, mas na verdade ela é superficial. Nunca, porém, a fé sincera não é uma fé de verdade, né? Porque quer se impor. O espiritismo expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo a cada um poder formar opinião segura. Quer dizer, ele não esconde nada, ele revela tudo, né? Os que lhe aceitam os princípios, né? Quem aceita, sejam as pessoas sacerdotes, né? Ou leigos, o fazem livremente e por achá-los racionais. Mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje há luta entre a igreja e o espiritismo, nós temos consciência de não havê-la provocado. Bom, gente, ficamos por aqui com a nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.